Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. O programa de hoje que nós vivemos ainda a ressaca do início e da aprovação do processo de impeachment pela Câmara Federal, assunto que vai agora às esferas do Senado Federal, que provavelmente deve ser afastada a presidente Dilma Rousseff e em seu lugar entrar o vice-presidente Michel Temer. Nós temos aí 3 entrevistas que foram feitas e que já discutem um pouco com lideranças do setor o que nos espera, principalmente no agronegócio e especificamente no setor sucroenergético. Nosso primeiro entrevistado é Luiz Carlos Corrêa Carvalho. Luiz Carlos Corrêa Carvalho, que hoje é presidente da Canaplan, uma das mais conceituadas consultorias do setor canavieiro. E também preside a ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Luiz Carlos Corrêa Carvalho, o Caio também é conselheiro da UNICA, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, e foi diretor executivo da própria UNICA nos tempos mais difíceis do setor, a época de 1999, quando o setor foi desregulamentado. O Caio nos traz aí dados levantados pela equipe da Canaplan, equipe essa econômica que faz levantamentos muito confiáveis. Basta ver o que a Canaplan anuncia no início da safra e aí se pode conferir ao final da safra e fazer as comparações com as outras consultorias. A Canaplan realmente é aquela consultoria que consegue traduzir com maior precisão os dados da produção da cana-de-açúcar no Centro-Sul, a expectativa também de produção do açúcar e do etanol. E principalmente a discussão também sobre o ambiente que nós estamos vivendo aqui, pós essa abertura e encaminhamento do impeachment já ao Senado Federal. O Caio nos faz aí umas considerações muito pertinentes, muito importantes e que devem nos servir para balizar principalmente os empresários ou investidores. Nosso segundo entrevistado é Ismael Perina Júnior. Ismael Perina Júnior, ex-presidente da Urplana, Organização dos Plantadores de Cana da região Centro-Sul, e atual presidente da Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ismael Perina Júnior é uma das maiores lideranças do nosso setor sucroenergético e também do agronegócio brasileiro, e ele fala com muita clareza o que é preciso acontecer, de que maneira os grandes players, os grandes atores da cadeia produtiva sucroenergética, o que se espera deles nesse momento aí que nós estamos vivendo aí uma mudança e uma transformação muito grande na economia nacional. Por fim, o nosso terceiro entrevistado é o professor Salib, presidente executivo da UDOP, e ele também nos comenta a expectativa dele sobre a safra que está se iniciando e também comenta um pouco sobre os cursos e a formação de mão de obra, porque a UDOP ela é uma referência, talvez a grande referência, não só brasileira, mas internacional, na formação das novas gerações que estão sendo preparadas para tocar aí o negócio da cana-de-açúcar, das nossas usinas, da indústria de base, enfim, de toda a cadeia produtiva sucroenergética. Nós estamos muito à vontade em fazermos um comentário sobre o que nos espera daqui para diante, principalmente em função dessa crise política, crise ética e crise econômica que se abateu sobre o nosso Brasil. Lembramos que em 2007 nós organizamos um grande evento em Brasília, a Enerbio, que era justamente um evento para discutir o que precisaria ser feito, uma vez que já se prenunciavam, já se sentiam os primeiros sinais emitidos, era o primeiro ano do segundo governo, do segundo mandato do presidente Lula, e o assunto em voga que tomava conta o Palácio do Planalto e todas as rodas dos políticos, dos ministérios, era pré-sal. Pré-sal que era apontado juntamente com a Petrobras como uma grande solução para o Brasil. 2007. Nós fomos os primeiros, debatemos publicamente esse assunto, que o governo Lula já estava virando as costas para o setor dos biocombustíveis e, de fato, de lá para cá, o que aconteceu foi só piorar.
E, infelizmente, a constatação também que se faz, o que começou com o setor canavieiro, o setor com a cadeia produtiva sucroenergética, se alastrou por outras cadeias produtivas, se alastrou pela economia como um todo. Tivemos aí o advento da Lava Jato, desnudando o sistema de corrupção que o PT e seus partidos aliados impuseram à Petrobras e ao próprio sistema elétrico. Uma coisa que nos chama muito a atenção são as desculpas que a presidente Dilma, ainda presidente Dilma, usa para se dizer como uma mulher honesta, como uma mulher que chegou inclusive a ser apontada como patriota por uma das maiores lideranças do setor canavieiro brasileiro. Quer dizer, de patriota mesmo ela não mostrou absolutamente nada, porque ela demonstrou incompetência e conivência com essa roubalheira, com esse sistema de corrupção. É inimaginável que a hoje ainda presidente e à época ministra das Minas e Energia, depois chefe da Casa Civil, não é? Depois apontada, já indicada e ungida pelo presidente Lula para sucedê-lo, que ela não tivesse nenhuma informação, nenhuma noção do que estava acontecendo na Petrobras. Até porque Maria das Graças Foster, que era o braço direito da Dilma, já à época do Ministério das Minas e Energia, foi quem dirigiu a Petrobras, até ser expelida do cargo com o início das denúncias que mostravam os malfeitos, a roubalheira, enfim, o maior escândalo de corrupção de bens públicos na história mundial que se instalou nesse governo Lula, que se instalou nesse governo seguido do primeiro mandato da presidente Dilma, e agora a gente constata já também nesse fim de mandato da presidente Dilma que a situação só tende realmente a piorar. É importante que as lideranças, os produtores rurais, os produtores da indústria de base do setor sucroenergética fiquem atentos para que não se repita o que aconteceu após a saída do ministro Roberto Rodrigues do Ministério da Agricultura no primeiro mandato do presidente Lula, quando se sucederam ministros por indicações políticas do PMDB e que só pioraram a situação do setor canavieiro. Quer dizer, é importante que se faça esse registro, que as nossas lideranças fiquem atentas, porque o governo que vai suceder a presidente Dilma é um governo do PMDB. Embora o perfil do presidente, do vice ainda vice-presidente Michel Temer, mas que deve assumir em breve, ainda que interinamente com afastamento por 180 dias da presidente Dilma, deve assumir a presidência da República, nossas lideranças têm que estar atentas para que o Ministério da Agricultura não seja um motivo de barganha política partidária, como aconteceu no governo da presidente Dilma, como aconteceu também nos 3 últimos anos do segundo mandato do presidente Lula. Nós temos que ter realmente no Ministério da Agricultura profissionais comprometidos com o agronegócio brasileiro e principalmente comprometidos com a nação brasileira, com a economia nacional, porque ninguém discute, isso é conhecido por todos, nós temos aí realmente o esteio, a alavanca da nossa economia é o agronegócio brasileiro. Por pior que tenham sido os ministros, por pior que tenham sido as políticas públicas para o agronegócio, é o agronegócio quem sustenta a economia brasileira, é quem traz os dólares para que o Brasil possa se desenvolver, ainda que mediocramente, nesse desgoverno que se instalou em Brasília e que não passou realmente de uma tentativa de se estatizar, de se usar políticas públicas completamente divergentes daquelas que eram ansiadas, eram esperadas pela população, pela nação brasileira. É um momento de intranquilidade, é um momento em que se fazem muitas apostas, mas é um momento também que pode servir de alavancagem para que o Brasil possa se reorganizar e na sequência, dar um salto para o lugar que lhe espera no cenário econômico mundial. Especificamente o setor sucroenergético é um setor que se sustenta, tem uma sustentabilidade social muito grande. Na semana passada, na entrevista do Antônio Vitor, atual presidente da Federação dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação do Estado de São Paulo, ele discorreu isso muito bem com dados que haviam sido levantados pela única União da Indústria da Cana-de-Açúcar e que vão ser apresentados num congresso internacional da União Internacional dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação, agora em Cali, na Colômbia. Dados esses levantados pela União da Indústria da Cana-de-Açúcar, a única, e que mostram a gravidade da situação no setor sucroenergético.
Quer dizer, é um setor que vem sofrendo os reveses não apenas das políticas públicas que não foram implementadas no segundo mandato do presidente Lula e muito menos no primeiro mandato da presidente Dilma. Ela sempre que foi abertamente contra o setor do sucro energético, contra os biocombustíveis, ela que reiteradas vezes dizia não acreditar em usineiros e não tinha confiança nos usineiros, ela deixava isso muito claro e em razão disso as próprias lideranças do setor sucroenergético não tiveram nenhuma condição de contrapor e mostrar todo o potencial que representa e a sustentabilidade que traz o setor sucroenergético, sustentabilidade social, com geração de empregos, manutenção de empregos, geração de renda, sustentabilidade ambiental, porque é exatamente o oposto do que acontece com os combustíveis fósseis, nós temos uma energia limpa e renovável, e a importância do setor sucroenergético na economia nacional. Quer dizer, isso não pode ser negado, não pode ser relegado a um segundo ou terceiro plano. E o pior, ele não pode deixar de ser defendido pelos verdadeiros patriotas brasileiros, nós que vivemos aqui no interior do estado de São Paulo, nós que conhecemos as regiões canavieiras, são regiões que tradicionalmente sempre tiveram progresso, tiveram um crescimento, tiveram um desenvolvimento em razão do que a cana trouxe. Isso nos últimos anos, isso vem caindo, vem ocasionando sérios problemas. Nós temos, por exemplo, o Sertãozinho, na medida em que cai a arrecadação tributária, na mesma proporção que cai a arrecadação tributária, existe um aumento, existe o registro do aumento de ocorrências policiais. Então é inegável que o setor precisa realmente aproveitar esse momento, um momento de muita tensão, de muito nervosismo, num momento que não há muita expectativa a curto prazo de soluções, mas é um momento que deve ser usado para que nós possamos fazer e implementar as mudanças. Daí nós fazemos esse programa, um programa especial que traz três importantes players, três importantes lideranças da cadeia produtiva sucroenergética e nós esperamos que o telespectador tenha muito proveito com o que vai ser dito agora, a partir desse nosso intervalo que a gente vai fazer, um intervalo rápido, e já voltando com Luiz Carlos Corrêa Carvalho, na sequência Ismael Perina Júnior e por fim o professor Salib, presidente executivo da UDOP. Nós vamos a um intervalo e voltamos em seguidinha. Caio, antes de mais nada, meus cumprimentos pela qualidade, pelo conteúdo, qualidade de público dessa reunião da Canaplan. É a primeira vez que eu tenho o privilégio de assisti-la e disparadamente dos eventos todos do setor sucroenergético é o evento que mais traz informações. Quer dizer, na verdade não se perdeu nesse dia todo, um dia exaustivo, principalmente para você, mas não se perdeu um minuto só, eu fiquei sentado do começo ao fim e quero manifestar a minha satisfação de saber da qualidade de um evento desses que você vem organizando, que traz realmente uma base muito forte para os empresários, para os produtores, para os investidores também. Em primeiro lugar, a honra é minha, eu estou muito contente de você ter vindo, já é sinal de muito crédito. E fico feliz com a sua presença e sempre, Ronaldo, contente de falar com você. Eu acho que boa parte, de qualquer modo, da presença tem a ver com o momento que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo um momento único, na verdade. Talvez a gente não tenha passado por algo parecido com o que a gente está passando. E, de fato, eu acho que a gente conseguiu um mérito que me deixa muito feliz. De uma forma geral, o mercado sabe que a gente trabalha com projeções técnicas e que a gente busca a explicação dessas projeções e não simplesmente faz um chute qualquer, como a gente tem visto de uma forma geral no mercado. Eu acho que isso valoriza e me deixa muito feliz. Antes de nós descermos aos detalhes dos números, eu queria e você mencionou isso já na abertura,
Há uma discrepância muito grande das consultorias, e os jornais abrem um espaço grande para as consultorias. Há uma discrepância muito grande dos números das consultorias e os números que nós vimos aqui nesse nosso evento hoje, ao qual você vai, inclusive, fazer comentário na sequência. Por que há essa diferença tão grande assim? Bom, em primeiro lugar, digamos que, de uma forma geral, as consultorias que se tem, de uma maneira geral, no setor cana, elas são muito urbanas. Tá. Então, digamos, a gente precisa ter um pouquinho de terra na botina para poder, digamos, analisar mais friamente os dados. A gente tem uma amostra muito grande no mercado e a gente tem a convivência, e esse é um diferencial nosso. Nós estamos trabalhando com dados que vêm dos produtores. Então, eu não trabalho com dados estatísticos de outra origem. São dados reais dos produtores. Quando a gente tem uma amostra muito grande, a gente obviamente fica muito seguro com aquilo que tem na mão. Então esse é o primeiro ponto relevante. O segundo ponto relevante é que a Canaplan trabalha absolutamente com o propósito de trabalhar números reais. A gente não tem nenhum outro interesse que não seja esse. Isso obviamente traz consistência e credibilidade. E a gente se obriga de alguma forma a estar vigilante para sempre atuar nesses termos. Em terceiro lugar, o setor tem uma certa atitude de manada. Quando saem as primeiras projeções de fulano, de Beltrano, ou de uma empresa A ou B, acaba todo mundo correndo nessa direção. Não sei se você notou, a maioria projetou uma quantidade grande de moagem de cana. Gente, nós não temos capacidade para moer isso. Então, certamente seria uma cana que ia sobrar, porque a gente não tem capacidade de moer. Então, eu acho que, de qualquer forma, são poucas as reuniões que tratam desse tema de forma técnica. E eu acho que esse espaço a gente conseguiu obter. Então, ainda antes de você mencionar os números, os jornais têm mostrado aí, dando destaque, dando um espaço muito grande, dizendo que a crise acabou, nós estamos entrando num ciclo novamente virtuoso. É isso mesmo? Então, esse que é o ponto. Assim como se fala num volume enorme de cana, se fala que o mundo mudou e vamos ser todos felizes. É um raciocínio sempre muito de curto prazo. O que a gente comenta dessa realidade é que o ponto que ficou claro nas apresentações de hoje, você viu que não foram apresentações só do nosso time. Eu trouxe o pessoal do PSEG, da USP. Foi um debate realmente, não é? Eles trouxeram dados mostrando o quê? Gente, depois de 5 safras sem margem nenhuma, é a primeira safra com uma margem pequena. Então, se alguém depreende que depois de 5 anos de endividamento, uma margem pequena de 1 ano vai resolver a história, é alguma coisa absolutamente sem sentido. É uma coisa... Ou seja, nós estamos claramente, os dados indicaram apenas e tão suficiente o seguinte: nós vamos ter déficit esse ano no mercado internacional de açúcar, vamos ter déficit o ano que vem. Quando eu falo o ano, é a safra internacional, que é outubro, setembro. Então nós vamos ter um período, a nossa safra é antes, nós vamos ter um período de preços melhores, é verdade. Agora, sem que a gente retorne o nível de confiabilidade, em primeiro lugar, de um modelo de gestão da questão dos combustíveis coerente, com menos presença de Estado, com mais presença de mercado e com um mínimo de intervenção que dê segurança para que o agente invista. Gente, daqui 2 anos nós vamos estar voltando ao ciclo de baixa outra vez, do jeito que nós estamos. Ou seja, nós estamos tendo um suspiro de uma pressão horrorosa. É como o cara que está afogando e consegue sair na superfície e dar uma respirada de vida, mas ele vai continuar com as dificuldades que ele tinha antes. Nós temos que reconstruir isso tudo, Ronaldo. A reconstrução é lenta, dolorida, e nós vamos ter que passar por isso. Perfeito. Caio, em termos agora de números, cana-de-açúcar, qual é a previsão que a Canaplan estima para essa safra 16-17? Nós acreditamos, por uma série de razões, que, em primeiro lugar, uma razão mais importante, uma variável importante, a área a ser colhida é a mesma da safra anterior. Quando você parte da mesma área, você automaticamente vai olhar a produtividade agrícola, porque um multiplicado pelo outro dá a quantidade de cana, é direto. Então, quando você vê
o envelhecimento do canavial como aconteceu, só para te dar um número relevante. Normalmente, cada ponto de envelhecimento, quer dizer, cada 0,1, então eu estava com 3,2, eu vou para 3,4 ou para 3,5, significa 4 pontos a menos de toneladas por hectare. Então, se era 83, já veio para 79. Quando você faz a multiplicação, você já vê que a redução é grande. Então, quando a gente fala de alguma coisa que pode ficar entre 580 a 600, e nunca 620, mas 580 a 600, é 600 no melhor caso, ou seja, eu vou ter chuvas e tal. 580 no pior caso, eu vou ter muito menos. Só que aí aumenta o teor de açúcares na cana. Quando você multiplica a quantidade de cana pelo teor de açúcares, você tem o resultado que vale. Que é o que vale? Os açúcares que eu recupero, açúcares totais. Então, o que acontece? A safra passada nós tivemos 80 milhões de toneladas de ATR. Essa talvez tenha 78. Não é tão grande a diferença, mas é uma mudança que seguramente vai significar preço melhor ao produtor, o que é importante. Foi mencionado aqui durante as palestras, os debates, de que nós corremos um risco de faltar a ATR. Isso. A visão do ATR é quando se mede que, vamos dizer assim, o mercado diz que eu preciso ter 80. Tá. E eu estou com 78. Então os produtos se apertam e os preços sobem. Essa é a síntese do comentário nessa linha. Qual é a preocupação? É que se a seca for maior, eu perco mais ATR. Aí vem a decisão da arbitragem de que produto eu faço, porque as nossas fábricas são flexíveis até certo ponto, umas mais, outras menos. Na média são flexíveis até 10 pontos, mais açúcar ou mais álcool. Se eu partir para uma produção maior de açúcar, porque a arbitragem mostra uma margem muito maior do açúcar, eu reduzo muito o etanol. Como eu cada vez dependo mais de importação de gasolina, eu vou trazer uma pressão grande sobre logística e vou criar o que aqui foi dito, chamado de caos energético. Então, a gente vive um aspecto interessante. Se vem uma mudança em um governo que é sério, que chama o setor privado e percebe que tem que ter uma política para que o etanol aumente a produção e reduza um pouco do açúcar, até para melhorar também o preço do açúcar, e você ter o prêmio no etanol, pela importância dele para a sociedade brasileira, você começa a mudar essa conversa e começa a trazer esperança, em primeiro lugar, em segundo lugar, confiança, e a confiança atrai capital. Vindo o capital, a gente voltaria para uma nova, não para o próximo 1 ano, 2 anos ou 3, mas a gente volta numa nova onda lá na frente de investimentos, que é o que o mundo precisa. O mundo precisa do Brasil para aumentar a oferta. Em termos de açúcar, qual é a expectativa de produção de açúcar nessa safra? A gente acredita que o açúcar deve ficar em torno de 34 milhões de toneladas. E o etanol, dependendo do volume de ATR, ficaria nos seus 25, 26 bilhões de litros. Em termos de preços para açúcar e etanol? A gente acredita que o açúcar deve ficar, vamos dizer assim, claro que não é uma discussão de câmbio, mas um preço internacional. O açúcar deve ficar próximo de 15 cents e meio, vamos dizer assim, no mercado internacional, até pela presença do Brasil e pela ausência de outros, enquanto que, digamos, no mercado interno deve ficar parecido com o que foi esse ano, chegando a isso aos R$70 por saco, alguma coisa assim, os 65, enquanto que o etanol deve ficar, como foi apresentado pelo Tarsilo, com preço médio ao redor de R$1,80 o litro, o que é bem melhor do que R$1,60 e pouco que nós tivemos. Ou seja, é uma esperança de preços melhores, sem dúvida. A expectativa que a Canaplan e você tem em relação ao clima, o que pode ou deve... A tendência que nós estamos vendo de todos os agentes, inclusive consultores de clima de qualidade, e vamos dizer assim, a NOAA, que é uma capacidade de análise muito boa dos Estados Unidos sobre o clima, é que tende ao laninha. Não sei se você lembra de uma curva que cai, ou seja, ele sai da umidade e vai para a seca. Tendendo ao laninha, ele naturalmente significa, a mensagem que vem é que vai secar, secando, a produção é menor, os preços sobem. Uma questão que ficou, no mínimo, curiosa, foi o comentário feito de que a China hoje importa e contrabandeia açúcar. Gozado, eu me lembrei muito da história das nossas desavenças com o Paraguai e outras coisas, né? É verdade, lá, inclusive entre Tailândia e China, tem muito açúcar que vai, barriga branca, como a gente fala aqui,
É verdade, isso é um fato e vem aumentando de uma forma curiosa. Se tem a imagem de que a China, por ser uma economia controlada, dirigida, de que realmente as autoridades deveriam estar evitando qualquer tipo de contrabando. E ao contrário, e são volumes muito grandes. Na verdade, se você pensar, quando você olha a presença do Estado, veja o exemplo desse governo que está aí, se Deus quiser, até domingo, mas se você olhar o tipo de presença do Estado brasileiro e imaginar que nível de corrupção leva, você imagina como deve ser na China. Caio, a Câmara Federal votou no último domingo o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E aí eu queria agora que você usasse a sua expertise de ex-diretor executivo da Única, de ex-presidente da Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool, do Ministério da Agricultura, a sua condição de conselheiro da Única hoje e também na condição de presidente da BAG, Associação Brasileira do Agronegócio, para mostrar aos nossos telespectadores o que pode acontecer e o que seria bom para o agronegócio brasileiro que acontecesse a partir de hoje. Bom, em primeiro lugar, vamos dizer assim, a gente passa a viver um certo alívio. O alívio já é, por si só, psicologicamente falando, uma reação muito favorável do ponto de vista de você tocar os seus negócios, de voltar a olhar para possibilidades de investimento e principalmente o olhar que vem de fora para dentro. A imagem que tem o governo hoje brasileiro é uma imagem terrível. Vamos dizer assim, você para um país que depende muito de capital externo, é um horror o que está acontecendo. Então, a primeira reação é o alívio. A segunda reação é que muito do agronegócio hoje é capital externo, são empresas multinacionais, que todas vão estar nessa onda, nessa lógica do alívio e do retorno a olhar para os orçamentos e começar a olhar o Brasil de outro modo. Então, essa é a primeira reação, que eu não tenho dúvida que é extremamente favorável. A segunda reação, pensando no nosso setor, é, digamos, a gente começar a ter um nível lógico de discussão. Porque quando você coloca ideologia nas coisas, você perde o pé da lógica. A ideologia, ela arrebenta a questão lógica e você, de repente, de solução para o país, você passa a ser problema. Se você encarar nitidamente os posicionamentos, de uma forma geral, desse governo ideológico que vinha, ele procurava transmitir um agronegócio que era um problema. Quer dizer, a solução não é o agronegócio, a solução é o MDA, a solução é a reforma agrária, a solução é... Meu Deus, quer dizer, então, só isso saindo da frente, porque se é o governo que a gente imagina, de tudo que nós estamos ouvindo, que é o comportamento do Michel Temer como pessoa do PMDB, que nós conhecemos e conversamos várias vezes com ele, o penúltimo congresso da BAG, ele esteve conosco, enfim. Então, terceiro, acredito que na lógica o agronegócio é top do país e é quem carrega a balança comercial. Portanto, deveremos ter um ministro com grandeza, deveremos ter talvez um enxugamento de ministérios. Esse enxugamento de ministérios vai trazer, por exemplo, uma coordenação única para agronegócio. Portanto, você passa a ter uma linha de ação e não 3, 4, ou 5 ou 6 como nós tínhamos antes. Tudo isso que eu estou falando, Ronaldo, gera uma expectativa muito favorável. A escolha de ministros sérios e competentes que querem construir o Brasil e não querem se apossar do Brasil, como a gente tinha vindo. Eu faço uma brincadeira com todos que estão nos ouvindo. Tenta lembrar o nome dos ministros que estão aí. Tenta lembrar a história dos ministros que estão aí. Né? Então, essa é a minha expectativa, que a gente, de fato, possa virar essa situação e aí as coisas naturalmente vão acontecendo sempre do lado positivo. Essa é a minha expectativa otimista, mas, vamos dizer assim, eu realmente acredito nisso. O que o levou? Porque você, na verdade, como presidente da BAG, foi a primeira instituição do agronegócio, sem dúvida nenhuma, a pedir e apoiar o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Sabe que, na verdade, a gente não chegou a falar o impeachment. O que nós falamos é que as coisas tinham que acontecer dentro do Estado de Direito, etc. Tal. Tudo foi colocado e a gente se antecipou. Primeiro porque nós estávamos vivendo, nós vimos que nós íamos chegar numa crise que chegamos e que, vamos dizer assim, o que é institucional tem que prevalecer, as instituições têm que prevalecer. Então essa foi a grande mensagem.
Segundo, para dizer que nós do agronegócio, quer dizer, pela grandeza que nós tínhamos, nós estamos com o país, nós não estamos com pedaços de interesses partidários ou pedaços de interesses ideológicos. Nós estamos com o Brasil. E essa foi a posição e a gente quis sair. Depois veio uma porção na mesma linha. Foi. Né? E agora radicalizou muito mais pedindo impeachment. Isso. Mas nós nos posicionamos sempre com o interesse de dizer que a gente é a favor do país. E a gente quer o Brasil para nós. O curioso foi que a Confederação Nacional da Agricultura, que foi presidida pela senadora Cátia Abreu, hoje ministra da... Que ela é licenciada. Exatamente. Ela demorou muito para sair publicamente e manifestar o apoio. Porque imagina, era uma saia justa, porque ela é licenciada, ou seja, eu aplaudo a CNA foi de uma coragem, de uma postura extraordinária, só aplausos, porque mostra a convicção de que o Brasil vem antes de mais nada, né? E mesmo, de alguma forma, se impondo à posição da da presidência que não está em exercício e que está como ministra, né? De alguma forma, tem o outro lado da história. Ela ficou ao lado da Dilma e ficou de costas para o setor, né? Então, são as duas realidades. Caio, mais uma vez, muito obrigado. É uma honra muito grande, você que vem se tornando cada vez mais protagonista como um dos mais eficientes, mais eficazes, mais atentos líderes do agronegócio brasileiro. Oportunidade muito grande a gente poder ter conversado com você. Ronaldo, muito obrigado pelas palavras, pela sua amizade. Eu quero sempre dizer que é um prazer estar com seus espectadores. Ismael, passada esse vendaval na política, o que pode mudar para o produtor de cana, de açúcar, etanol e bioeletricidade na sua visão? Nós estamos aguardando com muita ansiedade esse momento, né? Eu acho que é um momento de virada onde o Brasil precisa voltar a ter confiança. Num cenário de confiança, num cenário de ter mais gente competente trabalhando, procurando especificamente para o nosso setor planejá-lo, eu acredito muito no setor como um todo. Já demos mostras suficientes de que o setor é altamente produtor de emprego, altamente gerador de impostos, altamente utilizador de tecnologia. Ele acelera toda uma sociedade porque ele promove indução de venda de máquina e equipamento que gera emprego nas cidades, que gera imposto também na cidade. Ele tem um ambiente de comercialização de insumos que dá um giro muito grande para as cooperativas instaladas no interior do país. Eu acho que isso tudo, numa mudança de rumo, as coisas voltam a ser como em alguns momentos foram. Então eu vejo assim com muito otimismo, né, uma mudança e uma mudança para melhor. Para a cadeia produtiva sucroenergética, pode-se afirmar que o pior ficou para trás? Não, infelizmente não. Nós temos alguns gargalos aí de ordem interna, de ordem externa, que precisam ser equalizados, e isso infelizmente não é do dia para a noite. Nós temos aí uma longa rotina de trabalho de voltar a ter canaviais produtivos, de voltar a ter um uso mais constante de etanol como combustível prioritário. Nós temos aí um mercado externo de açúcar que nos abre uma porteira muito grande, porque se a gente detém praticamente 50% das exportações, nós temos potencial para que isso cresça acima dos 70%. Então, isso tudo faz parte de um bloco e de um trabalho que precisa ser feito. E com um cenário de
político e econômico vislumbrando melhora, eu acredito também que a gente entra nessa onda. Como é que está a relação hoje dentro do âmbito da Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool, do Ministério da Agricultura, Câmara essa que você preside, em relação às usinas e aos fornecedores de cana? A gente teve ao longo desses último ano e meio que eu estou presidindo a Câmara, praticamente zero de evolução. Você não tinha muito... A interlocução era meio complicadinha, você não tinha grandes oportunidades de estar trabalhando várias questões para que isso viesse num ambiente de melhoria, voltando um pouco ao passado, com o preço de gasolina da forma como ficou. Você criou um ambiente muito hostil para o setor, né? E eu vejo o seguinte, a Câmara é um ótimo instrumento, só que ela depende de o que é ponderado no âmbito da Câmara se dê encaminhamentos. O que falta, que eu vejo como primordial, é organizar, o país organizar, saber o que ele quer do etanol. E para isso tem que ser conjunto, público-privado. Não adianta a gente se meter a produzir, bater recordes de produção e ter prejuízo. Então, um planejamento, o que o governo espera do etanol dentro da matriz energética. Esse é o papel difícil, mas que ele tem que ser realizado com muito trabalho e fazer um planejamento para a gente que é do setor, para as empresas que estão no setor, também se planejar e, a partir de então, buscar a otimização disso tudo. Seria um momento, talvez, de se discutir, ou pelo menos se iniciar a discussão do marco regulatório para o setor? É primordial, tem que existir, não só para o setor energético, marcos regulatórios são importantíssimos para te dar o horizonte, para você saber para onde você precisa caminhar. Essa produz 600 milhões de toneladas, cai para 550, quebra a empresa, perde um potencial enorme já conquistado de empresas efetivas, de empresas principalmente da indústria de base, que criaram um modelo interessante, só que jogou tudo fora. Você participa diretamente disso lá, está bem próximo lá em Sertãozinho. Pô, perderam tudo que investiram, não é possível que as coisas continuem. É muito caro, é muito caro. Você investe, joga fora, não. Vamos criar um mecanismo, né, de investir, melhorar, investir, melhorar, investir, melhorar. Esse eu acho que traz assim bastante consistência e nos dá a oportunidade de evoluir. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado você mais uma vez, Ronaldo. Parabéns, que o programa continua um sucesso. Professor Salib, qual é a expectativa que existe na sua visão, com a sua experiência, sua larga experiência como presidente executivo da UDOP, em relação a essa nova safra que já está se iniciando? Nós esperamos que seja uma safra melhor que as anteriores, uma vez que nós vamos ter matéria-prima em quantidade suficiente para ir esse ano inteiro, apesar que pode ser que venha alguma seca, que possa diminuir a produção, a produtividade, mas a gente acredita que a gente tem uma safra longa, muito boa, com preço bom, principalmente para o açúcar e também para o etanol. E para nós da região do Oeste Paulista, é uma safra boa porque a nossa região ela responde muito bem à umidade do solo, ela responde muito bem ao clima. E como nós tivemos aí cerca de 15 meses muito bons de chuva, então a cana desenvolveu bastante, ela agradece muito, é uma região que tem uma luminosidade alta e com umidade ela produz bastante. Então a gente acredita que o oeste do estado tem uma boa produtividade esse ano. O senhor acredita que o pior dessa crise, que foi a maior crise, a maior e a mais duradoura também, que isso ficou já agora para o passado? A gente tem que diferenciar o que é a crise. A crise que nós tivemos desde 2006, quando nós acreditamos num governo
e incentivados por ele construímos novas unidades produtoras, essa crise vai ficar porque quem acreditou e investiu, infelizmente não se concretizou aquilo que foi a promessa de abertura de mercado externo, de aumento de virar commodities, de nós termos mercado bom, e as usinas amargaram prejuízos durante muito tempo, e essas usinas que amargaram esses prejuízos estão com endividamento tal que dificilmente elas vão conseguir sair dessa crise. As que conseguiram, através de gestão, através de redução de custos, através de não ter tanta dívida, essas unidades sem muitas dívidas, essas sim vão ter, saíram, a crise acabou para elas e daqui para frente elas vão ter anos muito bons, pelo menos 2 ou 3 anos, com garantia depois. Apesar que quando a gente fala nesse país, garantia é difícil, porque pode acontecer o que aconteceu a semana passada, de o governo federal, numa atitude populista novamente, querer abaixar o preço da gasolina para tentar barrar o seu impeachment. Então, com isso daí, é difícil fazer previsões de médio e longo prazo nesse país, enquanto as políticas não forem de Estado, e sim de governo. A UDOP, como corporação, ela foi muito beneficiada pela sua experiência como professor. Eu recordo que já em 99, a época eu trabalhava na Santa Elisa, prestava uma consultoria de comunicação ao Murilo Biagi, filho, e a UDOP trouxe para Ribeirão Preto já um curso, um MBA, me parece, um curso de aperfeiçoamento. Quantos profissionais a UDOP, desde que ela foi fundada até os dias de hoje, já formou? Em todas as nossas aulas, palestras, encontros técnicos, cursos de curta duração, pós-graduação, mais de 100 mil profissionais. Não 100 mil pessoas diferentes, que várias pessoas fizeram vários cursos, então, mas nós contamos o número de vezes que a pessoa veio. Então, mais de 100 mil profissionais foram treinados durante esses 30 anos de existência da UDOP. É um número bastante grande. Agora, na pós-graduação, que é um curso de MBA de 450 horas, que nós começamos em 2000, até agora mais de 3 mil pessoas já fizeram MBA da UDOP. O que deixou isso de experiência para o senhor que é professor também, para o senhor que é presidente executivo da UDOP? Porque deve ser uma geração inteira que foi formada graças a essa iniciativa de se profissionalizar e levar informação para esses profissionais. É uma satisfação muito grande, é o que a gente leva para cima depois, é o que você fez aqui. Eu acho que é uma sensação de dever cumprido, de saber que nós treinamos esses 3 mil profissionais que cresceram na vida, que estão ajudando o setor. Foi bom para eles, foi bom para o setor, foi bom para o Brasil. Isso é muito bom e nós temos certeza que esses 3 mil profissionais estão contribuindo muito para que as suas usinas não estejam nas que estão em dificuldade financeira. O senhor acredita que passado essa crise política, embora persista, deve persistir durante um bom tempo ainda, a atividade econômica pode voltar a retomar, se pensar novamente em investimentos no setor sucroenergético? Eu acho que o setor sucroenergético precisa crescer. O país precisa de energia líquida. Nós temos um estudo agora, inclusive a ANP acabou de soltar, que precisa construir 2 novas refinarias ou importar 1 bilhão e 200 mil barris de derivados. O país não tem dinheiro, isso está pior que a crise de 75 do petróleo. O país não tem dinheiro para importar e o país não tem como construir essas refinarias. O país precisa do setor e o setor, eu tenho certeza que se tiver segurança, é o que eu disse, nós precisamos ter política de Estado, não política de governo, porque não pode amanhã, para ganhar outra eleição, se mudar as regras do jogo. Se tiverem regras definidas, mandatos definidos, com certeza o setor volta a apoiar, acredita e constrói o que o Brasil precisa para crescer. Professor Salib, muito obrigado e parabéns pelo excelente serviço que o senhor vem prestando, não apenas ao setor sucroenergético, mas também à própria economia nacional. Eu que agradeço as suas palavras, suas bondosas palavras, mas a gente tenta contribuir para que esse país cresça independente dos governos que nós temos. Obrigado.